Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Eduardo Ferro Rodrigues, é economista, ex-presidente da Assembleia da República, ex-secretário-geral do Partido Socialista e também antigo ministro de António Guterres, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Bom dia. Eu é que fico muito contente de vir aqui, como sempre. É um dos 50 subscritores do Manifesto dos 50 sobre a reforma da Justiça. Pergunto-lhe se vê por parte dos partidos políticos a preocupação com a justiça e com esta área neste período de pré-campanha. Como sabe, nunca é uma questão muito apelativa para a generalidade dos partidos e para a generalidade da opinião pública, exceto quando acontece alguma coisa suficientemente grave para que todos comecem a falar da justiça e dos seus desfuncionamentos. Efetivamente, não se passa nada de muito diferente nestes programas eleitorais do que se passou antes. O Partido Socialista faz alguma aproximação a alguns problemas que realmente existem e que são importantes que sejam tratados. Fico à espera também do programa do PSD, que segundo da AD, que segundo parece será publicitado na sexta-feira, para ver, mas há uma coisa importante que o PS diz, que é da sua disponibilidade para um acordo de regime nessa área. E isso é o princípio da possibilidade de alguma coisa se passar neste novo Parlamento que vai ser eleito, porque há muitos problemas que são, aliás, tratados no Manifesto da Justiça, no Manifesto pela Reforma da Justiça. Começou por ser de 50, depois mais 50, já perdi a conta a quantos 50 já estão, mas que vai, aliás, ter uma reunião e uma apresentação de um livro 2 dias antes do 25 de Abril, no dia 23 de Abril, na Fundação Champalimau, haverá uma sessão com a presença de Miguel Sousa Tavares, que vai moderar, e estará também Leonor Beleza e penso que a Maria Lourdes Rodrigues. Ex-ministra. Sim, e mais aí o antigo presidente do Tribunal Constitucional, o João Copers. Portanto, aquele manifesto é realmente qualquer coisa de novo na política a sério em Portugal, visto que conseguiu, passou um ano e continua a agregar mais pessoas, e pessoas de todos os quadrantes políticos e ideológicos e culturais, e isso é muito importante porque, quer dizer, nós quando o manifesto foi produzido, estávamos ainda praticamente em estado de choque com aquilo que se tinha passado com a antiga Procuradora-Geral da República e com a queda do governo de António Costa, e também, ao mesmo tempo, em paralelo com a situação judicial na região autónoma dos Açores. E tem melhorado a ação da Procuradoria-Geral da República? Da Madeira. Pergunta-lhe se tem melhorado a ação da Procuradoria-Geral da República com Amadeu Guerra. Não tenho opinião nenhuma sobre isso, porque há muito pouco tempo de presença deste novo Procurador-Geral da República. Um facto positivo é que já recebeu um manifesto e já teve uma discussão, aliás, 2 reuniões com as pessoas representantes do manifesto, e isso mostra uma abertura que não houve antes e, pelo menos pelas palavras, parece interessado em muitos temas que são focados no manifesto em que haja soluções, e as soluções, evidentemente, que são só parte é que depende da Procuradoria-Geral da República, tudo o que tem que ver com a hierarquia do sistema na Procuradoria, visto que não pode continuar a haver uma situação de completa, digamos, desresponsabilização da hierarquia em relação a tudo aquilo que se passa e sendo de responsabilidade apenas do procurador a quem foi distribuído o processo, seja ele qual for, seja de grandes, importantes ou pessoas comuns, e, portanto, tem que haver uma hierarquia que funcione. E, por outro lado, há uma parte
em que os interlocutores do manifesto são exatamente os partidos políticos, os grupos parlamentares, visto que há muitas alterações legislativas que se devem fazer para impedir que algumas aberrações, como aquelas que se passaram nos últimos tempos, não foi só nos últimos tempos, mas desde há muito tempo se continuem a passar. O PS já apresentou o seu programa eleitoral, ficou satisfeito com as medidas para a justiça ou acha que não fizeram caso das propostas dos subscritores do Manifesto dos 50? Estão implícitas algumas posições de abertura também em relação ao Manifesto dos 50. Não compete também num programa eleitoral ir demasiadamente aos detalhes. Estes detalhes têm que ser vistos em sede de reforma na Assembleia da República, pelos grupos parlamentares, mas a simples presença desse tema, embora com fórmulas às vezes um pouco redondas, significa que há uma disponibilidade, uma predisposição para um consenso alargado nessa matéria, com uma participação ativa do grupo parlamentar do PS para que esse consenso se alcance. Isso, nesta fase, parece-me positivo. Já estamos numa altura de pré-campanha eleitoral. O risco de se passar esta campanha a discutir um caso Spinum Viva é grande. Deseja que este assunto seja melhor esmiuçado em campanha? Eu estou como aqueles 60% de portugueses que dizem nas sondagens que não estão totalmente esclarecidos sobre essa questão. Mas não me parece que esse tema seja um tema de campanha estritamente, ou seja, que elimine todos os outros temas. Aliás, tem-se visto que há uma dose relativamente limitada de presença desse tema no discurso político por parte dos diversos partidos. E também não me parece que os resultados das eleições vão determinar que esse tema acabe ou não, porque pode depender digamos, de iniciativas que não cabem ao eleitorado. É penalizador para o PS, é uma espécie de ativo tóxico apostar neste tema durante a campanha? Eu já tive a ocasião de dizer que é impossível não falar, porque foi isso que levou à apresentação da moção de confiança por parte do Governo e, portanto, foi isso que levou a esta situação de eleições que toda a gente, em princípio, dizia que não queria. Mas, aparentemente, o Governo não queria eleições e por isso é que apresentou a moção de confiança. E, portanto, agora temos que trabalhar com o que temos. Tem aqueles que estão na política ativa, no dia-a-dia, no cotidiano. Eu continuo a intervir politicamente, mas o meu cotidiano, felizmente, deixou de ser só a política. Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, tem dito que há manifesta falta de ética por parte do primeiro-ministro. Luís Montenegro não é um homem sério? Não, eu não quero fazer considerações sobre ética ou sobre a seriedade deste ou daquele protagonista político. Mas Pedro Nuno Santos tem dito que não há seriedade por parte do primeiro-ministro. Bom, estamos em campanha eleitoral, ele também disse isso antes da própria campanha eleitoral, mantém esse tipo de apreciação, mas eu recusei-me sempre a entrar nos pormenores, nos detalhes desse caso, não é? Do caso da empresa familiar, do caso do enriquecimento, do caso do património, dos rendimentos do Primeiro-Ministro, porque acho que não me compete a mim ter uma opinião fundamentada sobre esses assuntos e também passei em tempos que já lá vão, mas que infelizmente há sempre quem procure recordar, há cerca de 22 anos, situações de calúnia que foram depois repescadas 22 anos depois pela extrema-direita e que continuam a aparecer nas redes sociais, o que é uma coisa manifestamente inconcebível, mas que o partido de extrema-direita faz com a maior ligeireza e descontração e com grande cobardia, porque eu fui Presidente da Assembleia da República durante 6 anos e meio, tive muito tempo na política ativa e nunca me confrontaram com essas calúnias diretamente. Agora é fácil
tendo o estatuto de deputados, dizerem o que querem ao abrigo dessa pretensa liberdade de expressão que os E o deputados PS, têm. neste caso, está a cair nessa armadilha de calúnia ou difamação ao primeiro-ministro? Não tenho, digamos, instrumentos para medir isso. Como lhe disse, estou como aos 60% de portugueses que dizem que não estão esclarecidos, mas não quero deitar achas para uma fogueira que eu não sei se tem alguma base ou não. Mas acha que Pedro Nuno Santos está a exagerar na forma como fala sistematicamente da questão da Spino Não Viva? podia deixar de falar no assunto, porque o assunto é aquele que nos leva à moção de confiança, à vertigem por eleições que o Governo teve em determinado momento e que vamos ver agora em que é que resulta. Mas uma coisa é certa, sobre o facto que levou a essa vertigem, possivelmente não será encerrado tão cedo, vamos ver. Ao mesmo tempo, o secretário-geral do PS não descola nas sondagens. As pessoas dizem, 60%, como referiu, não está satisfeita com as explicações do primeiro-ministro, mas parece que, segundo as sondagens, o secretário-geral do PS não está a capitalizar com essa situação. Porquê? Não, eu fui secretário-geral do PS durante 2 anos e meio e sei perfeitamente que é uma das funções políticas mais difíceis que há em Portugal, ser o secretário-geral, ser o principal responsável do principal partido da oposição. Umas vezes é o líder do PS, outras vezes tem sido o líder do PSD. Sabe que em Portugal, em 90% dos casos, ou 95%, os primeiros-ministros não perdem eleições. Há uma tendência, que é relativamente normal, de o eleitorado habitua-se a uma determinada cara durante, mesmo que seja um ano só, e tem dificuldade em mudar, porque não sabe exatamente o que é que vai acontecer a seguir. Não é? Como é que se rompe E, portanto, isso, então? essa necessidade de dar confiança aos eleitores é uma questão fundamental para todos os líderes da oposição. E eu lembro-me quando comecei a campanha em 2002 contra Durão Barroso, tinha uma diferença muito maior do que neste momento Pedro Nuno Santos tem em relação a Luís Montenegro, se é que as sondagens, há umas que estão mais perto, outras que estão mais longe. E, no entanto, depois a campanha teve alguns debates, mas não teve este número astronómico de debates. Eu lembro-me que tive um debate direto com Durão Barroso e depois tive um debate a 4 com Durão Barroso, Carlos Carvalho, Francisco Louçã e Paulo Portas. E correram bem, mas não foi só por isso, foi também o entusiasmo que se foi gerando na campanha. Mas nestes tempos ainda havia, digamos, algum entusiasmo pela política, em geral, na população, nos militantes, e isso mudou um pouco, mudou bastante, porque a diferenciação política é hoje bastante menor. Há um conjunto de condicionamentos de ordem externa e de ordem interna que limitam muito que a alternância se faça também com alternativas sólidas. E, portanto, digamos, a componente ideológica que tinha os seus problemas, porque induzia muito em sonhos e às vezes perigosos os eleitores, tinha, no entanto, a vantagem de permitir que houvesse um entusiasmo muito maior nas campanhas, mais bandeiras e mais vontade de mudança ou de estabilidade. Com essa sua experiência, que conselho daria a Pedro Nuno Santos para que a campanha lhe corra melhor? Eu não sei se a campanha, agora os debates parece que têm estado a correr razoavelmente bem. Penso Ainda só fez um. E acho que, como tudo na vida, as pessoas ganham em ser iguais a si próprios. E, portanto, não vale a pena terem, digamos, muitos conselhos de imagem, muitos conselhos do que é que devem vestir ou não vestir, de como é que devem falar, se devem rir, se não devem rir. Os conselhos Não parece. Não tem que ser só de imagem. Sim, mas conselhos também, quer dizer, eu evidentemente sinto-me o passageiro do banco de trás que não gosto de dar ordens propriamente a quem vai a guiar. E quem vai a guiar é o Pedro Nuno Santos. Eu espero
que consiga ter um grande resultado para o PS. Não farei nada no sentido de o prejudicar, porque julgo que a responsabilidade de um antigo secretário-geral do PS é permanente mesmo depois de sair, e que deve, tanto quanto possível, ajudar e apoiar. Foi isso que Mário Soares fez comigo, foi isso que também durante os períodos de tensão política que levaram a eleições fizeram comigo Vítor Constâncio e António Guterres e mesmo Jorge Sampaio. E, portanto, não tenciono agir de maneira diferente. Sim. Acha que Pedro Nuno Santos está a agir igual a si próprio quando está a fazer progressivamente um discurso mais ao centro do que antes? Bom, eu penso que sim, porque as pessoas, quando são confrontadas com a responsabilidade de terem ou poderem vir a ter que exercer o poder político ao nível de Primeiro-Ministro, são confrontadas com novas questões, com novas situações que não se resumem nem se podem reduzir apenas digamos, a uma colocação ideológica mais à esquerda ou mais à direita. Quer dizer, nós hoje estamos numa situação gravíssima, em termos internacionais, em termos europeus e em termos nacionais, e por isso é uma situação gravíssima, ainda por cima cheia de incógnitas sobre coisas fundamentais como a guerra e a paz, sobre coisas fundamentais como a defesa, e, portanto, é evidente que não se pode ter um discurso meramente contra o que está sem alternativas, e nas alternativas tem que se medir o papel da Europa, e, sobretudo, neste momento, convém não esquecer que quem tem o papel muito difícil, mas que até agora tem funcionado bem, de coordenar primeiros-ministros europeus que têm muitas vezes posições muito divergentes, é o António Costa, que também tem que ser apoiado nessas demarches e nessa capacidade de conseguir constituir a Europa como um bloco com mais força, com mais poder e com mais intervenção à escala internacional. E vê Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro? Pois, porque também vimos Montenegro há um ano. Pouca gente pensava que pudesse ser primeiro-ministro. Foi-lhe feita, digamos, a folha de saída várias vezes antes disso, não é? E, no entanto, quer dizer, houve aqui um conjunto complexo de situações que levaram à admissão de António Costa, que levaram à marcação de eleições, e pronto, e de repente Luís Montenegro é primeiro-ministro. E, portanto, isso há 3 anos era qualquer coisa que as pessoas diriam que seria impensável. E acha que o Partido Socialista está unido com Pedro Nuno Santos? Bem, o Partido Socialista foi sempre um partido que teve sempre divergências, teve sempre pessoas que pensam de uma maneira, pessoas que pensam de outra, e que muitas vezes exprimem publicamente, às vezes até nos piores momentos, essas diferenciações. E, portanto, está tão unido como tem estado. Quer dizer, convém não esquecer, por exemplo, eu sou muito antigo, não é? Em 1983, com o Dr. Mário Soares, o pai do Partido Socialista, houve uma ruptura de tal maneira grave que saíram das listas todos aqueles que tinham feito parte do secretariado anterior, o chamado ex-secretariado, em que estava Jorge Sampaio, em que estava Vítor Constâncio, em que estava António Guterres, todos que mais tarde vieram a ter posições de grande importância no Partido Socialista e no país. E, no entanto, isso foi há 40 anos, houve ali uma ruptura, e possivelmente por isso o PS nessas eleições não teve maioria absoluta, teve só uma maioria relativa, e acabou por constituir o Bloco Central com o PSD e com Mota Pinto, que permitiu, aliás... Mas está a lembrar isso para desvalorizar um bocadinho o momento que o PS vive, é isso? Para dizer que naquela altura que era grave, que foi sério, e que agora não é tão mau. Naquela altura o problema era muito sério, porque era um problema de aperto direto às reservas de divisas e de ouro de Portugal,
e que, portanto, se as coisas continuassem assim, havia um bloqueio de pagamentos e dificuldade de conseguir importar aquilo que era necessário para o país. E, portanto, foi necessário um acordo com o Fundo Monetário Internacional, nessa altura, em 82. Já tinha sido necessário logo a seguir, no final dos anos 70, em 78 e 79, e o que é facto é que os problemas financeiros e de equilíbrio externo resolveram-se, e esse governo deixou péssimas marcas para o Partido Socialista, porque foi, do ponto de vista social, quem pagou a conta mais tarde foi o PS, com as derrotas sucessivas para Cavaco Silva, mas foi um governo que eu considero que foi patriótico nesse momento de bloco central entre o PS e o PSD, em 83 e 84. E viu um bloco central agora, nos dias que Sabe que estas correm? coisas não se constroem de pé para a mão. Porque, Mas não estranharia que houvesse essa necessidade, vamos lá ver, se a Há situação... muita gente que se a tem, situação... Sim. por exemplo, Cisa Vieira, ex-ministro da Economia, tem defendido um entendimento entre PS e PSD. Manuel Ferreira Leite também já veio dizer que deve haver um entendimento entre os partidos tradicionais. Eu nunca estive, digamos, com as posições de Bloco Central, nunca. Porque, aliás, como lhe digo, em 83 eu ainda não era militante do PS e fui uma das pessoas que apoiou a solução de Bloco Central. Porque a situação do país era uma situação limite. Bem, nós podemos caminhar para uma situação limite, porque há todos os ingredientes negativos do ponto de vista internacional, muito mais graves do que nessa altura, do ponto de vista europeu, em que a consistência, enfim, antes não estávamos na União Europeia, agora estamos, é diferente, mas a consistência entre os países europeus também é muito limitada e, portanto... Pode ter que ser aconselhável, é isso que está a dizer. Repare, quando começarem a chegar, como alguém dizia hoje, à mesa dos portugueses, estas extraordinárias, no sentido negativo, medidas do Presidente Trump nos Estados Unidos, as pessoas vão começar a perceber que os tempos estão a mudar e que é necessário também que os políticos aprendam alguma coisa e que tenham juízo. E, portanto, não fomentem crises desnecessárias. Numa situação de impasse, de não haver uma maioria clara de qualquer um dos partidos, pode haver essa necessidade de agregar forças para enfrentar a situação. O que digo é que o Bloco Central não cai do céu, porque em 83, apesar da campanha ter sido muito dura entre o PS e o PSD, estava-se a perceber que havia pontos de ligação e, sobretudo, havia uma coisa muito importante, que era um relacionamento pessoal muito forte e amigável entre Mário Soares e Mota Pinto. Que não existe hoje entre Neste Luís momento, Montenegro e Pedro Nuno Santos. são pessoas com, digamos, com uma história diferente e com uma história dos seus relacionamentos também diferente, embora sejam do mesmo distrito, não é? E às vezes isso não é tão bom como parece. Pedro Nuno Santos a ser o secretário-geral que pode conduzir o PS a um governo de Bloco Central? O que eu penso é que às vezes as circunstâncias obrigam os políticos a terem que se vergar a essas circunstâncias para defenderem o interesse nacional e para defenderem o interesse da democracia e do Estado de Direito. E isso pode-se chegar a uma situação limite, eu espero que não aconteça, mas pode-se chegar em que não necessariamente no fim destas eleições, mas numa próxima crise, haja necessidade mesmo de pôr frontalmente essa questão em cima da mesa. Porque, repara uma coisa, nós tivemos aqui a experiência que foi muito bem sucedida, de um governo de toda a esquerda, apoiado por toda a esquerda no Parlamento. Foi um governo só do PS, mas apoiado por toda a esquerda no Parlamento. Mas foi muito positiva para compensar as medidas negativas que tinham sido tomadas antes pelos governos de direita e de centro-direita.
Agora, quando se tratou de construir orçamentos para o futuro e para haver uma visão que fosse comum a esses partidos, o governo dito da Geringonça caiu. Caiu porque não houve capacidade de aprovar um orçamento de Estado. E o Presidente dissolveu o Parlamento. Eu recordo-me que nesse ano, e no ano a seguir, já depois de ter saído de Presidente da Assembleia da República, escrevi vários textos a dizer que era preciso terem cuidado e cuidarem, sobretudo, de uma planta que precisa de ser regada todos os dias, que é a democracia e o Estado de Direito Democrático. E, infelizmente, isso não aconteceu. E, portanto, nós vamos ter a terceira eleição geral em 4 anos, o que é qualquer coisa de absurdo, estranho, para um país que está nestas circunstâncias e que não há clivagens regionais, nem clivagens doutrinárias de tal maneira graves que levem a este calendário, não é? E, portanto, eu penso que é a altura das pessoas tomarem consciência de que têm que fazer os acordos onde é possível fazer, desde já, e já disse que nas áreas institucionais e nas áreas de soberania é fundamental que haja acordos. Também me parece que o PS deixou passar um período em que era bastante favorável e a possibilidade de uma mudança do sistema eleitoral que fosse positiva para o país e para que a democracia fosse mais vivida por todos os portugueses. Quer dizer, os portugueses continuam a ter, quer dizer, há muitas discussões sobre as listas de deputados, mas depois as pessoas nem sabem muito bem quem é que elegeram com o seu voto e, portanto, há muitas coisas que ainda se têm que fazer sistémicas. Gostava só de lhe perguntar, se houvesse um governo de Bloco Central, isso não tornaria o líder do Chega numa espécie de líder da oposição? Mas isso é um problema que nós... Uma coisa que António Costa falava muito. É um problema que vamos ter sempre, porque, quer dizer, o Chega ou está no poder ou está na oposição. Para mim será muito melhor estar sempre na oposição. O que seria deste país se o Chega estivesse no poder? Com o comportamento daquele grupo parlamentar que faz da calúnia, da mentira, do insulto, da provocação, o seu dia-a-dia no Parlamento e fora do Parlamento, seria terrível se houvesse um governo da AD com o Chega, só para dar um exemplo mais matemático. E, portanto, é sem dúvida bastante pior do que ter o Chega na oposição, mesmo que na oposição aos dois grandes partidos. Mas não me parece que isso a questão que esteja colocada na ordem do dia nestas eleições. Nestas eleições o que está colocado é a possibilidade de haver um entendimento sobre o funcionamento do regime democrático, das relações entre o governo, o Parlamento e a oposição, de forma a que não haja outra crise daqui a meia dúzia de meses. E essa é que é a questão e, portanto, quem ganhar deve formar governo, quem perder deve se comprometer a não apresentar moções de censura nem ao programa nem em qualquer outro momento. Os orçamentos devem ser negociados com a força relativa de quem está no poder e com a força relativa dependente do número de deputados de quem está na oposição e deve-se manter uma total impossibilidade de o Chega ter qualquer coisa a ver com o poder político em Portugal. Porque nós já tivemos a experiência de ter o PCP, o Bloco de Esquerda, perto do poder político em Portugal, com a Geringonça, e daí não resultou nenhum mal para o funcionamento do Estado Democrático de Direito no país. Coisa que acontecerá, de certeza, se o Chega tiver essa aproximação. Se Pedro Nuno Santos perder estas eleições legislativas, seriam as segundas eleições legislativas perdidas para o Partido Socialista. Nesse caso, Pedro Nuno Santos tem o destino traçado, e a porta de saída e a admissão como secretário-geral? Penso que não, por um motivo muito simples. Nem é por nenhuma questão ética ou ético-política ou política. É que esta é a primeira de um conjunto de 3 eleições em que o Partido Socialista tem que estar na melhor forma possível, como se diz em termos políticos.
Temos legislativas, depois temos autárquicas, em que já está a campanha praticamente gêmea desta a decorrer, e depois temos as presidenciais, daqui a muito pouco tempo, também no princípio do ano que vem. Portanto, E o Congresso do PS em 2026. Em 2016, depois dessas eleições todas, e portanto, nessa altura, terá que ser feito o balanço pelos socialistas das vitórias, das derrotas, o que é que correu bem, o que é que correu mal, mas não é neste momento, em plena campanha eleitoral, que faz algum sentido especular sobre o destino de Pedro Nuno Santos, que aliás pode ter um destino de Primeiro-Ministro. E como é que viu o facto de Fernando Medina e Sérgio Sousa Pinto se terem excluído das listas de Bem, eu deputados? conheço ambos bem, tanto o Fernando Medina como o Sérgio Sousa Pinto são pessoas que são minhas amigas e com quem me trato por tu há muitos anos, mas são, digamos, penso que são saídas com sinais contrários, não têm a mesma lógica. O Fernando Medina, penso que vai fazer falta no PS e no Parlamento, porque, além de mais, é um grande economista e teve a ocasião de mostrar o seu talento enquanto Ministro das Finanças, mas sai por, penso eu, não falei com ele depois dele não ter aparecido nas listas, mas suponho que houve algumas expectativas que foram frustradas a Fernando Medina no relacionamento com o PS e em eleições anteriores. O quê? Está a falar de quê? Não quero fazer intriga Lugares? política. Cargos? Não. Sim, há quem diga, amigos mais próximos ainda do que eu, que a Fernando Medina chegou a ser contactado para ter um lugar importante no Parlamento Europeu, o que teria feito algum sentido, porque depois de tudo aquilo que se tinha passado por cá, tanto em termos políticos como pessoais e familiares, fazia algum sentido essa saída. Mas Podia ter encabeçado a lista ao Parlamento Europeu. Mas não tenho nenhuma confirmação sobre essa matéria e, portanto, estou Mas saiu vender isto. No fundo, com Pedro E, portanto, Nuno Santos. de qualquer forma, o Fernando Medina já disse a Pedro Nuno Santos que está disponível para a campanha, mas que vai encarar a vida de outra forma. Ele é um economista, um profissional, e, portanto, não terá certamente problemas de emprego e de bom emprego com qualidade, como merece, aliás. Poderá ter a prazo também um emprego como secretário-geral do Partido Socialista. Isso é como eu lhe digo, primeiro ainda vai fazer o balanço de todas estas eleições e depois de qual é a disponibilidade. Sabe que a disponibilidade das pessoas para a política também vai variando e vai mudando e há pessoas que em determinado momento estão 100% dedicadas à política e depois de repente perdem essa chama, e é compreensível num país como Portugal, em que o que acontece não apenas no Parlamento, mas nas redes sociais e nas fake news é de tal maneira grave que muita gente se vai afastando e os políticos continuam a ser vistos por alguns como os maus da história, quando a maior parte dos políticos que eu conheci ao longo da minha vida são pessoas muito sérias e disponíveis para o serviço público. Quanto a Sérgio Sousa Pinto, eu penso que realmente ele estava ali um pouco como peixe fora d'água no grupo parlamentar e no Parlamento já há uns tempos, que eu sentia que ele estava a ficar relativamente exaurido do ponto de vista pessoal e político pela vida política cotidiana e pela vida parlamentar e neste momento é um comentador político e portanto penso que escolheu do ponto de vista pessoal e político nesta fase não se meter mais, e eu tenho que aceitar isso como natural, embora ambos façam falta às listas do PS. Acha, como Sérgio Sousa Pinto, que as listas do PS perderam qualidade? Sabe que eu tenho muita dificuldade em estar sempre, digamos, na linha dos velhinhos que dizem antigamente é que era bom. Antigamente é que eram bons deputados, antigamente é que o Parlamento funcionava bem, antigamente é que havia grandes intervenções. As coisas não são assim, o mundo vai mudando,
o pessoal político vai mudando, portanto, eu vejo com alguma saudade algumas personalidades que já não estão entre nós, algumas, e que tinham avivavam e apimentavam os debates no Parlamento, que tinham muito nível. Mas nós não podemos pensar que não se passavam também coisas más no Parlamento nessas alturas. Também chegou a haver ameaças de pancada e coisas parecidas, não é? Portanto, golpes na mobília também do Parlamento, quando as pessoas se irritavam com esta ou aquela intervenção. E, portanto, não me parece que haja um problema seja o problema de qualidade. É evidente que há um problema que é potencialmente muito mais grave, que é não haver sequer nenhuma vontade, nenhum elan por parte das pessoas mais qualificadas para se dedicarem à vida política, pela maneira como são tratadas e pela maneira como são remuneradas mal. Em relação à governabilidade, o que é que o Presidente da República devia fazer, no caso, enfim, de um impasse e de uma falta de uma maioria clara, para não dizer maioria absoluta, devia exigir um acordo escrito, como no tempo da geringonça? Só eu Abomina. não sou Presidente da República, nem tenciono ser candidato, nem aspiro a tal situação. Mas julgo que à medida que se vai aproximando setembro, e setembro é já daqui a pouco tempo, em que o Presidente da República fica sem poderes nenhuns de dissolução do Parlamento, quer dizer, o poder de obrigar ou de pressionar os atores políticos num sentido ou no outro está também muito relacionado com o poder que tem de usar essa arma. Quer dizer, era só o que faltava ainda haver agora uma quarta dissolução. Não entra na cabeça de ninguém. Bem, a terceira também já não entrava. Mas é um facto que não me parece que o Presidente da República esteja em grandes condições de obrigar a isto ou àquilo. Vai certamente dizer na véspera que é preciso que os governos tenham uma maioria suficientemente clara de apoios para poderem tomar posse, mas o que é facto é que essa maioria clara de apoios se mede constitucionalmente pela não aprovação de uma moção de rejeição ao programa. É assim que tem sido e é assim que vai continuar a ser, quaisquer que sejam os resultados. Passando para contexto internacional, tem-se discutido, e defesa, tem-se discutido o reforço financeiro na defesa, no atual contexto de guerra na Ucrânia e da nova administração Trump. Se Portugal apostar na defesa, corre o risco de destapar outras áreas? Bom, tem que ser feito tudo de maneira o mais compatível possível. A gente sabe que quando se diz que não destapa nada, não é possível, porque nem que seja com o endividamento externo a aumentar, é diferente ter um endividamento externo e público mais relacionado com o setor militar e com a defesa do que com as áreas sociais ou com o pagamento de pensões. Mas o que é facto é que não pode haver demagogia nesta questão. Há muitos anos, olha, a única vez que fui àquele célebre clube de Bilderberg, com eu e o Dr. Durão Barroso, eu era na altura o líder do PS e ele era o primeiro-ministro, e achei muito interessante pela composição daquelas pessoas e do grupo, e houve exatamente uma discussão sobre o papel da Europa na segurança internacional. Eu não vou dizer o que é que disseram os outros, mas o que eu disse nessa altura, e já foi há mais de 20 anos, eu dizia que a Europa tinha que ter uma capacidade para não estar totalmente dependente dos Estados Unidos em matéria de defesa, porque a situação, embora fosse bastante melhor do que a de hoje, tinha vários poços e várias ameaças latentes a vários níveis, e uma das quais era a Rússia, que poderia voltar a sonhar com a hegemonia
E, portanto, aquilo que se passou, entretanto, nestes 20 anos, levou a que as administrações americanas, e aí não se pode só culpar a atual administração republicana, tenha conduzido o mundo também para várias situações de guerra, limites, e em que as coisas não correram nada bem, como convém não esquecer o que se passou no Afeganistão, o que se passou no Iraque, o que continua a passar-se na Síria. Enfim, do lado russo, digamos que o sonho da velha mãe Rússia voltou a aparecer com o atual presidente e com uma política claramente de expansão que teve já os resultados que teve na Ucrânia. Convém também nós lembrarmos que havia muita gente que dizia que isso era tudo paranoia americana e inglesa, que eles iam invadir a Ucrânia. O que é facto é que invadiram. O facto é que invadiram, o que é facto é que bombardearam, o que é facto é que bombardearam Kiev, o que é facto é que cometeram atrocidades em todos os territórios e, portanto, nós não podemos ter demagogia sobre estes assuntos. Vejam o que aconteceu aos países todos que eram tipicamente neutrais, como a Suécia, e que todos estão empenhados num esforço de defesa comum ao nível europeu. E devíamos, em Portugal, começar a discutir o regresso do serviço militar obrigatório? Eu penso que é cedo para isso. Sabe que é curioso que eu recordo-me agora de posições antigas, quando foi o fim do serviço militar obrigatório. É evidente que eu compreendi a medida, mas penso que o serviço militar tinha uma coisa muito importante para a própria democratização do país, que era o relacionamento que existia entre pessoas de várias condições, classes sociais, durante um período em que era muito importante. Evidentemente que, com exceção da guerra colonial, que essa era a parte mais negativa de todo o serviço militar, mas a transformação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas profissionais, do ponto de vista técnico, parece ser muito positivo, mas tal como o mundo vai evoluindo, bem, vamos ver qual é o destino da praticamente exclusiva profissionalização das Forças Armadas. Pode não ser de excluir esse regresso do serviço militar obrigatório a prazo. Pode não ser obrigatório, pode ser feito, pode não ser só militar, porque a necessidade da defesa não se confunde apenas com a necessidade dos militares, também tem que ver com a necessidade das pessoas de se defenderem em áreas como a saúde, em áreas como a segurança, em áreas como o futuro e a velhice, e, portanto, também o facto das pessoas darem algum tempo da sua vida a servirem os outros, não necessariamente de armas na mão, é algo que pode ser ou pode voltar a ser colocado na agenda política, não digo imediatamente, mas daqui a alguns anos. Está a imaginar tropas portuguesas em cenários de teatros de guerra, enfim. Bom, não é uma coisa nova, não é? Tivemos várias forças de intervenção de paz portuguesas, e algumas infelizmente com algumas baixas, e os portugueses são muito bem vistos pela comunidade internacional em termos de agentes da paz, como se viu também, por exemplo, em Timor. Agora, em cenários de guerra aberta, não estou a ver. Espero que não se chegue a esse ponto. Com as tarifas impostas por Donald Trump à União Europeia, acha que antecipa que possamos ter uma nova crise de inflação? Bom, a medida, já foi tudo dito sobre a medida, não é? Até por Musk, que qualificou o responsável pelo comércio americano com a inteligência de um conjunto de tijolos. E, portanto, quando as coisas já estão a esse nível na própria administração mais próxima do presidente Trump, e quando ele nos aparece como se fosse um cozinheiro à porta de um restaurante a apresentar uma lista e
a dizer, Tarifas. em vez dos preços dos alimentos, são as tarifas. Quer dizer, há qualquer coisa de estranho neste mundo, não é? E no principal potência mundial, está entregue, está mal entregue, e vamos ver se o eleitorado americano não vai corrigir mais depressa do que se pensa, com as possibilidades que há de eleições intermédias para a Câmara de Representantes, alguns dos excessos que este senhor está a cometer e que podem levar o mundo inteiro a uma grande tragédia. Sim, e a economia de Portugal pode vir a ressentir-se e é preciso preparar as pessoas para isso. Bom, eu fico muito espantado. É que no mesmo dia em que aqui ao lado em Espanha, Sánchez fez uma reunião e fez uma exposição para a opinião pública sobre as medidas que a Espanha iria imediatamente tomar para apoiar as empresas que eram vítimas deste ataque com taxas aduaneiras brutais. Em Portugal, o Conselho de Ministros reuniu, entre aspas, na Praça da Ribeira, para um comício nunca visto, como se nada tivesse a acontecer na Europa e no mundo. É qualquer coisa de muito estranho e que dá também um sinal dos tempos e um sinal que deve ser de preocupação para todos os portugueses. Para terminar, acha que António Vitorino quer ser candidato às presidenciais e é dos que alimenta ainda essa expectativa de que ele venha a anunciar? Bom, eu não tinha dito uma coisa que me parecia óbvia, mas que já houve quem me tentasse explicar que não era assim tão óbvio. Mas o que me parecia óbvio é que, para não ser, já o devia ter assinalado, como fez o governador do Banco de Portugal, que era também uma pessoa de quem muito se falava. Mas, enfim... Portanto, está otimista? Eu estou, porque eu penso que o António Vitorino, para além de ter grandes qualidades políticas e pessoais e técnicas, tem um grande amor à camisola e ao Partido Socialista e, portanto, não vai deixar o Partido Socialista descalço. É a minha opinião, mas não tenho nenhuma fonte, nem próxima, nem menos próxima, que possa dar garantias de que isso vai acontecer. Mas espero que isso aconteça, sinceramente. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi Eduardo Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República, ex-secretário-geral do Partido Socialista, a quem renovamos o agradecimento por ter aceitado o convite para aqui estar. O programa regressa na próxima semana. Esta edição teve a gravação vídeo de Fábio Oliveira e a gravação rádio de Rui Campos.